Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. E você já sabe, você que tá assistindo esse Fadel News, que vai ser um vídeo que a gente vai falar de algumas coisas que estão acontecendo muito importantes no Brasil e que vai ser um pouco pesado. Você já tá sabendo. Mas a gente vai tentar começar leve, a gente vai deixar as coisas mais pesadas pro final. Então antes da gente começar, você já sabe, não se esquece de curtir o vídeo se você gosta aqui do Fadel News e se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. E vamos começar falando de Madonna. A Madonna se apresentou agora no dia 5 no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, né? E não só foi, assim, um dos maiores espetáculos que a gente já teve no Brasil, como também foi o maior espetáculo da Madonna e também foi o maior espetáculo feminino recorde de audiência mundial, recorde mesmo. Total. Foram 1.600.000 pessoas em Copacabana. Eu sequer sabia que cabia tanta gente assim naquela praia. E os fãs de Madonna, tipo assim, pra galera que realmente conhece a Madonna, já foi em shows, né? Sim, tá ali sempre observando a gata. Eles disseram que nunca viram a Madonna sorrir tanto numa apresentação e realmente se emocionar, falar de uma forma emocionada, que geralmente ela é um pouquinho mais blasé, assim, sabe? Mas que ela tava radiante no show. E eu preciso dizer aqui que, pro tamanho do bagulho em Copacabana, no Rio de Janeiro, né, no Brasil, pro tamanho que foi, pra quantidade de pessoas, o evento foi surpreendentemente bem organizado. Eu, obviamente, não estava lá, adoraria estar, já que foi na minha terrinha, mas, né, eu tô viajando aqui no momento. Mas o evento foi muito bem organizado. É óbvio, é claro que rolou assalto ou outro, né? Gente perdendo seu celular, afinal a gente ainda tá falando de uma cidade grande no Brasil, num evento muito grande. Mas, tirando esses furtos, foi surpreendentemente pacífico o evento. Muita gente que foi no evento acabou elogiando a segurança de tudo, como foi planejado, né? Então, assim, realmente, Rio de Janeiro... Vou confessar um bagulho pra você, tá? Nasci aí e cresci aí e estava duvidando de você. Você me surpreendeu. Mas pra mim, a melhor parte desse rolê todo, tá? É que assim, em primeiro lugar, eu acho que a Globo não sabia exatamente como era o show da Madonna quando eles falaram que eles iam transmitir ao vivo, né? Ainda por cima com tradução. Porque tiveram alguns momentos ali da tradutora simultânea que foram maravilhosos. Como, por exemplo, a Madonna dizendo que sentia a bandeira do Brasil no coração e na buceta dela, que foi traduzido para Priquita. Entre vários outros momentos, assim, que você vê que claramente, assim, eles não estavam preparados para o que a Madonna ia falar. E se eles não estavam preparados para o que a Madonna ia falar, é porque talvez eles esqueceram como era a Madonna, não sabiam como era a Madonna, porque a gata sempre foi assim. E é claro que teve um grande bafafá da galera mais conservadora no Brasil, né? Principalmente a galera evangélica, que ficou um pouco chocado e horrorizado com a Madonna, né? Porque o show teve simulação de sexo oral com a Anitta, né? Teve a Pablo Vittar rebolando a bunda no palco, com foto do Paulo Freire rolando no fundo, teve Siririca, teve tudo que você possa imaginar de direito de um show da Madonna. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara, tá? Em primeiro lugar que, anjo, sim, você tá lá no seu culto e tem várias coisas que eu também acho absurdas, mas você tá lá no seu culto, então fique lá. E beleza, cada um faz o que quer. Do mesmo jeito que você tem que ter a liberdade de exercer a sua religião, as outras pessoas têm a liberdade de exercer seja lá o que elas quiserem, desde que elas não estejam, né, machucando nenhuma outra pessoa. Que não é o caso. E uma coisa que eu acho muito, muito foda é que a Madonna fazer esse tipo de coisa, quando ela era mais nova, sabe? Quando ela tinha lá seus 20, 30, até 40 anos, já tinha um peso muito grande. Ela já foi muito criticada, ela já foi excomungada da Igreja Católica 3 vezes, eu nem sei tecnicamente como é que isso pode acontecer. Porque você foi excomungada uma vez. Como que você Como que você pode ser excomungada a segunda vez? E a terceira, porque você não voltou a ser comungada. Então, como que... Não é à toa, né, que isso já aconteceu 3 vezes. É porque a gata é afrontosa mesmo. E aqui eu acho importante a gente falar que tinha um peso muito grande já ela fazer isso mais nova, mas ela fazer isso já com os seus 66 anos tem um peso ainda maior. Principalmente quando nós, mulheres, temos diante a sociedade um prazo de validade. Que depois de uma determinada idade, quando você já não tá mais na idade reprodutiva, digamos assim, você perde o seu valor. E as pessoas gostam de fingir que você perdeu também a sua sexualidade. E também existem jeitos diferentes de você utilizar da sua sexualidade como mulher de uma forma disruptiva. Você pode se utilizar da sua sexualidade e acabar caindo exatamente no mesmo sistema que objetifica mulheres, e isso vai ser muito mais aceito. Claro, vai ter gente falando que você é vulgar.
vai ter gente falando que você é vulgar, mas você vai ser muito mais bem aceita porque você vai estar agindo de uma forma comercial. E existe uma diferença de você usar da sua sexualidade como arma. Você usar da sua sexualidade para demonstrar de fato como você, mulher, existe no mundo. E tudo que te é negado. E fazer isso sem ser de uma forma para agradar os olhares masculinos. Que é o que a Madonna faz. Que é por isso que ela sempre foi tão disruptiva e que é por isso que é ainda mais foda ela tá fazendo isso com 66 anos. Porque é exatamente a idade que a sociedade gostaria que você simplesmente desaparecesse como mulher. Virasse apenas uma senhorinha que faz crochê e cuida dos seus netinhos. Então eu acho que essa apresentação toda dela é ainda mais foda quanto mais velha ela ficar. Quanto mais velha nós somos e quanto mais a gente se recusa a se enquadrar nesses padrões todos que é esperado da gente conforme os anos vão passando, mais disruptivas nós somos. E é exatamente por causa desse motivo que eu sempre fui muito contra colocar idade pra qualquer coisa. Dizer que você tem que se vestir de acordo com a sua idade, dizer que você tem que estar fazendo alguma coisa de acordo com a sua idade. Porra nenhuma. Você faz o que você quiser, quando você quiser. Se você quiser estar de Maria Chiquinha com 50 anos, esse problema ele é todo seu. Você tem todo o direito de estar de Maria Chiquinha com 50 anos. Então fica aqui todo o meu amor pra Madonna e pra tudo que ela já fez, não só pelas mulheres, como pelas gays, pelo mundo LGBT, pelas pessoas trans, pelas pessoas HIV positivas. Ela foi uma pessoa muito, muito foda nos anos 80 e 90, quando a epidemia de AIDS estava, assim, no seu pior momento, quando os medicamentos que a gente tinha ainda não eram tão modernos e efetivos quanto os que a gente tem hoje. Cara, ela foi uma pessoa muito foda. Se colocar à frente de tudo isso, de se colocar ali como uma porta-voz de tudo isso. Eu acho que é muito importante a gente saber o valor da gente saber se posicionar. E a Madonna sempre soube fazer isso. Então, tem blogueira que pode estar falando aí o que quiser da Madonna, que ela vai continuar sendo uma das pessoas mais fodas que a gente já teve nas últimas décadas. E aqui, novamente, eu lembro vocês que nenhum direito é conquistado sem ser disruptivo, sem chocar um pouco, sem batalhar para isso. Nada é dado pra gente de mão beijada. E nessa semana, a AstraZeneca admitiu para a justiça inglesa que, de fato, a vacina deles poderia causar um efeito colateral raro, que seria a trombose. Isso tudo aconteceu porque lá na Inglaterra está sendo movida uma ação coletiva de 51 famílias contra a AstraZeneca por causa desse efeito colateral raro, né? As famílias estão pedindo aí uma indenização de até 70 milhões de reais. E a AstraZeneca realmente reconheceu que, de fato, a vacina poderia causar essa reação, que era muito, muito rara. E aqui, eu acho importante a gente salientar uma coisa, tá? Já que isso foi admitido à justiça, de fato, é importante a gente dizer que, mesmo com a vacina da AstraZeneca, de fato, podendo causar esse efeito colateral, que, vou falar aqui de novo, era muito raro, ainda assim, a sua chance, né? Isso, a gente vai falar de número mesmo. A gente vai falar de fato, dado, número, coisas que são inegáveis. Você ainda estaria com uma chance menor de ter trombose tomando a vacina, que poderia te causar esse efeito colateral, e você sabe disso, do que simplesmente não tomando e podendo ter Covid. Porque o Covid também poderia te causar trombose. E não só isso, esse seria apenas um dos riscos que você poderia correr com Covid, entre os vários e vários outros. Simplesmente correr o risco de poder ter uma reação adversa muito rara com uma vacina é ainda muito melhor de poder sofrer com todas as outras consequências de ter a doença. Então, essa coisa de, ai meu Deus, mas a vacina, os efeitos colaterais, gente, assim, isso é uma conversa simplesmente burra. A gente precisa falar de número mesmo, a gente precisa falar do que é pior. Qual é a outra opção entre isso? É igual gente que, digamos que, vamos falar aqui, vamos exagerar, né? Que rola essa fake news de que, por exemplo, certas vacinas que você dá na infância para criança, como por exemplo de paralisia infantil, por exemplo, poderiam causar autismo na criança. E tem muitos pais que deixam de dar essas vacinas por causa dessa fake news, que inclusive não tem prova nenhuma de nada disso, tá? Ainda assim, qual que é a alternativa? Você não dar a vacina e deixar o seu filho correr o risco de então ter paralisia infantil, que poderia ou matar ele, ou fazer com que ele fique paralisado pelo resto da vida? Então, gente, assim, vacinas são necessárias. E isso que eu tô falando, na verdade, foi um consenso inteiro na comunidade científica na época do Covid, que qualquer efeito adverso da vacina ainda seria muito inferior a todos os danos
da doença. E vocês ficaram sabendo do que tá acontecendo com o TikTok lá nos Estados Unidos? Pois bem, fiquem sabendo que é bem capaz de que daqui a um ano ou um pouco mais que isso, os Estados Unidos não tenha mais TikTok. E eu falo que a probabilidade disso acontecer realmente é muito alta, tá? Porque o Joe Biden sancionou uma lei que, de fato, aprova o banimento do TikTok caso a plataforma não seja vendida para um comprador americano nos próximos 9 meses. Ou seja, a ByteDance, que é a empresa que é dona do TikTok, seria obrigada a vender o aplicativo para um americano, ou então o aplicativo vai ser banido. É claro que tem algumas coisas, né? Eles dão esse prazo aí de 9 meses, mas que poderia ser estendido por mais 3 meses, ou seja, no total seria um ano. E mesmo assim, o TikTok, ele ainda pode recorrer a essa decisão. Enquanto eles estiverem recorrendo, muitas vezes esse prazo ele não corre. Então, assim, teria ainda mais uns atrasos aí até que, de fato, o TikTok seja banido. E caso ninguém desista dessa lei, que já foi sancionada pelo presidente, inclusive, ou seja, bem difícil que, de fato, desistam disso, o TikTok provavelmente vai ser banido sim, porque a ByteDance já falou que eles não vão vender o TikTok. Eles preferem que o aplicativo seja banido nos Estados Unidos do que vender. Então, pelos próximos anos, a gente tem uma chance muito alta de que o TikTok seja banido nos Estados Unidos. E não só nos Estados Unidos, tá? Porque a Europa, que é onde eu estou, eles também estão começando a discutir sobre o banimento do TikTok aqui pela União Europeia. Mas o motivo é diferente. Nos Estados Unidos, o TikTok está sendo banido porque eles têm uma grande nóia com a China, né? Eles acham que a China tá roubando os dados dos usuários americanos. Tanto é que teve uma época aí que o TikTok tentou fazer um projeto onde todos os dados dos usuários americanos da plataforma iam ser processados nos Estados Unidos. Mas não funcionou esse rolê aí. O problema dos Estados Unidos é que a empresa dona do TikTok é chinesa e eles têm essa coisa aí meio esquisita com a China. Para a Europa, o problema é diferente. No TikTok, eles têm um sistema de recompensas, né? Que, assim, você às vezes aparece pra você lá e fala, você pode ganhar até R$ 22 se você assistir não sei quantos vídeos no dia. Então você fica lá ganhando essas moedinhas, né? E depois você pode sacar elas em dinheiro. Para a União Europeia, isso é um problema, principalmente para quem for menor de idade, né? Porque isso pode incentivar as pessoas a ficarem mais tempo na plataforma, né? Ficarem mais tempo numa tela, principalmente gente mais jovem. E por mais que o TikTok fale que eles não dão essas recompensas para contas de pessoas menores de idade, ainda assim a União Europeia vê isso como um problema. Então, eles estariam estudando esse banimento do TikTok, né, por causa disso. É mais uma coisa voltada a esse sistema da plataforma, né, de você ficar cada vez mais tempo ali no aplicativo. É claro que esse seria um problema muito mais facilmente resolvível, né? É só você bloquear esse sistema de recompensa de acordo ou com a localização ou com, né, da onde a conta foi feita. Mas, né, para os Estados Unidos, aí esse buraco já tá mais embaixo. Agora a gente precisa falar das chuvas históricas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. As chuvas começaram no dia 27 de abril. Ou seja, foi mais de uma semana intensa de chuvas. Ao todo, no momento em que eu tô fazendo esse vídeo, já foram 75 mortos confirmados, 103 pessoas desaparecidas e 155 pessoas feridas. Isso tirando todos os animais que acabaram mortos nessa tragédia também. A situação foi tão caótica que depois de 2 dias de chuva, várias cidades já estavam completamente alagadas e o pior ainda estava por vir, porque o pior dia das chuvas foi no dia 29 e ainda assim não parou por aí. Teve deslizamento de terra em várias estradas que agora estão bloqueadas. Uma ponte, por exemplo, que ficava ali no Rio Pardinho, foi arrastada pelo volume da chuva. No dia 2 de maio, por exemplo, o rio Taquari, ele passou dos 30 metros de altura, que é a maior altura histórica desde que a gente conhece o rio. E o nível do Rio Guaíba, que fica em Porto Alegre, atingiu o recorde no dia 3 de maio, né, que foi de 4,6 metros. A água continuou subindo, passou desse recorde histórico, né, que até então era de 1941. E no dia 5 de maio continuou subindo ainda, chegou a 5 metros. O aeroporto de Porto Alegre foi obrigado a fechar por causa de todas as chuvas. Então agora você imagina, estradas interditadas, vários deslizamentos de terra, várias áreas alagadas, o aeroporto fechado. Foi a maior tragédia ambiental do estado do Rio Grande do Sul. Agora, já é previsto que nos próximos dias o nível da água já normalize, né, porque as chuvas já diminuíram e agora o nível da água já pode começar a diminuir também.
Mas foram vários e vários e vários dias onde a situação estava ruim e ela só piorava. E aqui é impossível a gente não falar sobre todas as preparações que a gente precisa ter, porque estes desastres vão ficar cada vez mais frequentes. A gente está entrando em extremos climáticos. O mundo já entrou em processo de ebulição global. As coisas vão mudar e é preciso que a gente cobre os nossos políticos, os nossos governadores, os nossos prefeitos, os nossos presidentes, para que as mudanças sejam feitas, para que a gente não tenha refugiados climáticos no Brasil. O que é real é que isso vai ser uma tendência não só no Brasil, mas mundial, de haver cada vez mais refugiados climáticos. E os primeiros a sentirem essas mudanças climáticas são os trópicos, que é onde está o nosso país. E aqui na descrição eu vou deixar o link de várias pessoas que estão fazendo trabalhos para ajudar nos resgates, tanto de pessoas dessas chuvas que aconteceram no Rio Grande do Sul, quanto também de animais, porque a quantidade de animais que são abandonados pelas famílias, são deixados para trás nas casas, ou então que acabam se perdendo por causa das chuvas, são arrastados pela correnteza, é enorme. Não só isso, né, mas também em todos os animais de rua que simplesmente não tinham. Então vai ter um link aqui embaixo que vai ter uma lista com vários institutos, associações, trabalho voluntário, etc. E tudo que eles precisam. Porque essas doações, né, a gente pensa sempre em doação de dinheiro, mas não precisa necessariamente ser dinheiro. Pode ser em comida, pode ser em medicamento, pode ser em ração, pode ser em colchão, pode ser de várias outras coisas, né? Vai estar escrito ali o que cada um precisa. E se você não tem nem grana para doar, nem nada, né, para doar, porque a gente entende que muitas vezes a gente não tem nem pra gente direito, né, como é que a gente vai fornecer para uma outra pessoa. Ainda assim, você pode doar sangue, porque vai ser necessário também. Os hospitais também vão ficar sobrecarregados de gente que acaba sofrendo acidente por causa de tudo isso, né? Então, assim, tem outras formas de a gente ajudar que não é só desse jeito. Vai estar tudo aqui na descrição de pessoas que eu tô pessoalmente acompanhando o trabalho, ou então dessa lista com tudo descrito. Não se esquece de curtir o vídeo se você gostou, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!